dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo essa videoaula, mas espero que esteja assistindo e espero que vocês compreendam tudo que for ministrado na aula de hoje. Para quem não me conhece, acredito que todos me conheçam, pelo menos aqueles que estão participando aí do cursinho. Meu nome é Saulo, tá? Eu sou professor da disciplina de Biologia e hoje a gente vai fazer uma retomada, uma revisão ou dar aí algumas indicações de assuntos que são mais cobrados dentro do ramo aí da ecologia, né? Que é uma área da biologia, tá? E por que estudar ecologia, né? Porque principalmente quando a gente fala em foco em Enem, é o assunto que é mais cobrado no Enem, né? Um dos ramos que é mais cobrado no Enem é a ecologia, e cerca de 30% das vezes, ou das provas do Enem, a gente vê ecologia aparecendo, ela aí, esse ramo sempre aparecendo nas provas do Enem, tá bom? Então por isso que a gente tem que dar uma atenção especial para esse tema. Beleza? E aí a gente, para começar, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é essa, né? Mas de fato, o que é ecologia? A gente tem diversas definições para ecologia, talvez uma imagem poderia auxiliar a gente para tentar responder isso. Mas nós sabemos que a ecologia, né, vem lá do grego, assim como tudo na biologia assim como tudo ao nosso cotidiano, né, tem uma natureza linguística. A ecologia também não é diferente, ela vem do grego, né, que vem do oikos, o que significa casa, e o logos, que significa estudo. Então é o estudo da casa, e a gente se pergunta, fala assim, poxa, mas qual é a casa, ou qual casa que a gente estuda do ser vivo? É o ambiente. Então a gente restringe, aí a gente fala que o estudo da ecologia é o estudo do ambiente, tá? Onde a gente vai ter aí alguns termos que a gente vai precisar relembrar, que a gente vai precisar aí ficar atentos, porque ele pode pode aparecer para vocês com esses nomes diferentes, tá bom? O primeiro termo aí que a gente tem, ou a primeira atenção que a gente tem que dar para o estudo da ecologia é com relação a esse termo chamado de ecobiose. O que é uma ecobiose? Nada mais do que a interação do ser vivo com o ambiente. Então tá bom, eu estudo lá, a ecologia vai estudar o ambiente desse ser vivo. Eu estudo a relação que esse ser vivo tem com esse ambiente, né? Fazendo um parênteses aí, infelizmente a nossa interação aí dos seres humanos com o ambiente está deixando a desejar, né? Mas bora lá. E a alelobiose seria a interação com que eu promova não só com o ambiente, mas principalmente quando eu promovo essa interação com os outros seres que compõem esse ambiente, esse ecossistema. Então, por exemplo, a relação que eu tenho ali, seja de cooperação, seja até mesmo uma relação desarmônica, no caso, aí um predatismo, mas essa interação, essa relação que eu tenho com outros seres vivos, a gente chama ela de alelobiose, né, ali pareado, alelo, juntinho. E ecobiose, e a gente está falando aí da interação que a gente tem do ser vivo com o ambiente, tá? São os primeiros termos. Na realidade, essa primeira parte, ou grande parte dessa aula, é só para a gente rever alguns termos, porque eu sei que muitas das vezes na biologia o grande terror dos alunos é o quê? São os nomes, né? São os termos, isso que acaba o pessoal ficando meio que desgostoso da área da biologia. Por se tratar de termos, por se tratar aí de cooperação, ou por se tratar dessa relação, a gente entende que no ecossistema, né, na ecologia que a gente vai estudar, no ambiente que a gente está estudando, a gente pode dividir em dois grandes fatores que contribuem para essa interação, certo? Eu tenho os fatores chamados de fatores abióticos, que são o quê? Lembra, né? Vamos lá para a tradução do nome, o A, prefixo de negação, bio, vida, então o ticos aí vai de lambuja, mas seria o quê? São componentes que eles não têm vida, mas eles são fundamentais para que haja vida, para que eu tenha então uma influência desses fatores, para que eu tenha sobrevivência, para que realmente eu tenha aí indivíduos ou seres vivos conseguindo sobreviver. São fatores químicos, físicos ou físico-químicos, certo? Como luz, temperatura, que estão ali diretamente, a própria água, né? Estão ali diretamente relacionados
com o ser vivo, ela que promove aí a sobrevivência desse ser vivo. Então, se eu tenho um fator que não é vivo, que eu considero na ecologia para auxiliar o ser vivo, eu tenho que ter aquela divisão do grupo dos seres vivos, ou daquilo que entende-se como ser vivo, que são quem? É o grupo são os fatores bióticos, que corresponde então a todos os seres vivos, desde os seres mais básicos que a gente tem, ou seja, desde lá de uma bactéria, de um vírus, né, que nem célula tem, até aí um ser humano, né, um animal mais complexo que a gente tem no ecossistema, tá bom? Então a gente tem lá o fator abiótico e o fator biótico, que os dois têm que estar em harmonia para ter o quê? Um verdadeiro ecossistema, um ecossistema harmonioso, tá? Quando eu comento com vocês que a gente fala de ecologia, o estudo do ambiente, a gente não pode esquecer que nesse ecossistema a gente tem aí um nível de organização. Na biologia, assim como a gente percebe em tudo, a gente tem aí um sistema de organização. Tá? E a gente, para falar de um ser vivo, para falar dessa relação do ser vivo com o outro, para falar da relação do ser vivo com o ambiente, a gente tem que entender a sua origem. Então, tem um princípio que a gente não pode esquecer, ou uma coisa que a gente tem que lembrar, é que todo ser vivo, ou tudo que a gente entende na natureza, tudo que existe, ela tem algo que é uma unidade estrutural dessa coisa. Então, por exemplo, né, a gente estuda lá os átomos na química, esses átomos eles se unem para formar moléculas, essas moléculas daí podem formar diversas substâncias, inclusive o quê? Substâncias que vão estar presentes na unidade fundamental da vida, que é a célula. Então, se eu pego aqui qualquer ser vivo e falo para vocês, olha, qual que é a unidade fundamental do ser vivo? É a célula dele, tá? Aí, não vou entrar nesse mérito, porque isso é lá na aula de citologia, mas a gente tem lá célula eucarionte, célula procarionte, dentro da eucarionte tem célula animal, vegetal, mas eu quero que vocês entendam que a unidade funcional, a unidade estrutural de um ser vivo é a célula. E antes dele, o que eu tenho? Do que a célula é formada? De substâncias, que são formadas aí por moléculas, que são formadas por átomos, tá? Mas se a gente for pensar nesse nível de organização da vida, então tem lá, célula, as células elas vão se unir, né, durante todo o processo embrionário, estou falando aí dos seres humanos, né, a maior parte dos seres vivos, durante o processo de desenvolvimento, essas células elas vão acabar adquirindo uma função semelhante umas com as outras, daí formam os diversos tecidos, né? Daí para quem vai lembrar das aulas de fisiologia animal, vai lembrar lá de tecido epitelial, tecido conjuntivo e por aí vai. Esses tecidos que desempenham uma mesma função vai formar uma estrutura que eu chamo de órgão, e diversos órgãos que estão trabalhando para o mesmo fim vai compor um sistema. Então, por exemplo, eu falo do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é composto não por um órgão, por praticamente 3 órgãos. Quais são os órgãos? Coração, o sangue e os vasos sanguíneos, cada um com o seu tecido, né? Tecido muscular estriado cardíaco para o coração, aí eu tenho tecido hematopoético para o sangue, tecido muscular e epitelial, no caso musculatura lisa lá para formar os vasos, mas o que? São oriundos de tecido que formam os órgãos que vão compor aí os sistemas. Claro, para eu ter um organismo, e claro, falando de organismo de topo de cadeia, o organismo mais complexo, quanto mais complexo ele for, mais sistemas ele vai ter, certo? Pega a gente como exemplo, né? Temos diversos sistemas, desde nervoso, endócrino, sistemas reprodutor, sistema... Agora falei um punhado, mas fugiu da cabeça agora. Sistema cardiovascular, respiratório, enfim, temos um punhado, tá? Então, esse sistema vai compor um organismo, um indivíduo. E esse indivíduo, agora falando da interação dele com os outros seres, ele pode ser enquadrado como população, é o que a gente vai ver, ou como comunidade, e quando a gente entende uma relação dessa comunidade, desses seres vivos, com aqueles fatores abióticos que eu falei para vocês, que são o quê? Fatores que não têm vida, mas influenciam diretamente para que haja vida, eu estou diante de um ecossistema. Certo? Eu estou diante aí, de um ambiente da casa do ser vivo, onde eu consiga ter, ou eu consigo observar uma harmonia, tá bom? O conjunto de todos os ecossistemas forma uma coisa chamada de biosfera. O planeta Terra, né? Não existe nenhum lugar no planeta Terra em que não haja vida, pelo menos na superfície dele, certo? Então a gente tem aí uma grande biosfera, um grande ecossistema, certo? Que é a biosfera aí, formada por diversos ecossistemas.
tá bom? Então, como eu comentei, nesses níveis de organização, não mais falando da parte do que o indivíduo é formado, porque isso é lá para aula de fisiologia, certo? Mas pensando na interação dele com outros seres, né? Aquele fator em que a gente determinou como alelobiose, assim como também essa interação dele com o meio, aquele fator que a gente chamou de ecobiose, tá bom? Então a gente pega ali pelo indivíduo único, né? A gente chama ele de espécime, certo? Então, por exemplo, a nossa espécie, tá bom, os seres humanos ali são da espécie do Homo sapiens, mas eu, Saulo, eu sou uma espécime dessa espécie, né? Eu sou indivíduo, eu sou um único daquela espécie. Mas quando a gente fala de espécie, tanto na biologia, na ecologia, né, que é o ramo da biologia, a gente entende que uma espécie, ela é composta, ela é classificada, ela é determinada para aqueles indivíduos que compartilham várias características, né? Se vocês forem lembrar da aula em que a gente fala sobre os métodos de classificação lá dos reinos, os métodos de classificação de Linneu, a gente percebe que a gente tem aí uma divisão para até chegar, né, numa espécie, num indivíduo que seja único, que compartilha diversas características com outros seres, mas eu vou restringir no grupinho até chegar no indivíduo que, claro, é único, né, mas eu tenho um grupo desses indivíduos que eu posso tratar, né, que eles compartilham as mesmas características, que eu chamo isso de espécie. Certo? E geralmente, gente, aí uma espécie é aquela que né, de acordo com a biologia, são aqueles que são capazes de se cruzar entre si, né, uma espécie, indivíduos da mesma espécie se cruzando e gerar descendentes que sejam férteis. Claro que não é o caso de novo aqui, isso daí fica lá para a aula de evolução, a gente tem alguns probleminhas, né, que são os animais híbridos, né, mas como que eu tenho lá o aparecimento da mula, né, que é o cruzamento lá do jumento com a égua, né, que é um descendente estéril, mas isso daí lá é outra aula, outra questão, tá bom? Então aqui para o nível de organização da ecologia, um indivíduo único, uma espécie ali sozinha, solitária, eu entendo ele como sendo espécie, tá? Quando eu tenho um conjunto desses espécimes, então como eu disse para vocês, tenho lá um indivíduozinho só, uma espécie só, um espécime só. Quando eu estou junto de outros semelhantes a mim, então estou diante aí de outros indivíduos da mesma espécie, reunidos no mesmo local, eu chamo isso de população. A ecologia trata eles como população. Então, por exemplo, aqui estou eu e o nosso amigo aí, o Igor, que está filmando aí. O que acontece? A gente está numa população. Por quê? Porque a gente é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Né? É dois só, mas a partir de dois já está no plural, certo? Então, somos dois indivíduos aí da mesma espécie, então eu estou diante de uma população aí para a ecologia. Quando eu começo a trabalhar aquela interação, aquela lelobiose do que? Eu tenho indivíduos, né? Um conjunto de população, então indivíduos de mesma espécie, uma população aqui de zebra, uma população, por exemplo, de elefante, e eles estão ali vivendo ou estão convivendo no mesmo ambiente, isso na ecologia é chamado de comunidade, ou um termo que está sendo muito trazido ultimamente é a biocenose, certo? Que é o quê? Conjunto de várias populações. Lembra? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Quando eu tenho várias populações, eu estou diante aí de uma comunidade, tá bom? E essa comunidade, ela, quando eu analiso a interação dela com os fatores abióticos, né, com os fatores que não têm vida, mas que influenciam na vida direta ali deste indivíduo, eu estou diante do ecossistema que eu já tinha comentado para vocês. Só fazendo aqui um adendo aí para vocês, o próprio Enem, não só o Enem, como alguns vestibulares também, né, começou a trazer para a gente um termo bastante interessante, que é esse hotspot. O que é esse hotspot? Nada mais é do que regiões que têm uma alta demanda de biodiversidade. Só naquela região eu encontro certas espécies. E esses lugares precisam ser preservados. No Brasil a gente tem aí alguns hotspots muito importantes, que são as zonas aí de transição de biomas, certo? Essa zona de transição também é chamada de ecótono, mas eu tenho lá a região de transição entre cerrado e floresta amazônica. Então assim, a gente tem que ficar esperto, né? Entre cerrado e caatinga, a gente tem aí essas zonas de transição
que elas precisam ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque é só naquela região que vai ter comunidades que são, ao mesmo tempo, trazem característica, por exemplo, de cerrado e característica, por exemplo, de Mata Atlântica. Então, eles estão nessa zona de transição, né? Esse ecótono, ele vai ter espécie, ele vai ter uma grande biodiversidade que só encontra ali. Por quê? Porque é uma mescla dos dois aí, é uma mescla lá, por exemplo, do bioma de cerrado e do bioma de Mata Atlântica. Então, eu tenho uma mescla. Então, esse termo hotspot está se referindo a essas regiões que precisam ser preservadas. Por quê? Porque só encontra essa variabilidade de biodiversidade só nessas regiões, tá bom? E como eu tinha finalizado já lá nos níveis de organização, o conjunto aí de todos os ecossistemas, né? O nosso grande planeta Terra aí, ele é composto por todos os ecossistemas que a gente possa imaginar. Como eu disse, não tem um lugar aí no planeta que não tenha pelo menos um ser vivo. Lembrando que, né, você fala, mas eu não consigo ver um ser vivo numa região perivulcânica, né, em volta do vulcão. Se tem sim, certo? Se tem arqueobactérias que sobrevivem né, são as extremófilas, que sobrevivem em locais extremos. Tá? Então, praticamente não tem uma região aí no planeta que eu não tenha um indivíduo vivo. Continuando aí a nossa saga pelos conceitos, pelos termos biológicos aí, dentro de ecologia a gente tem aí mais 2 conceitos que precisam ser muito bem definidos e muito bem diferenciados. O primeiro deles é habitat. Por muito tempo, ou até mesmo, né, vocês saem lá do ensino fundamental para o ensino médio, falando assim, habitat é a casa do indivíduo. Então, por exemplo, qual que é o habitat da baleia? O oceano. Qual que é o habitat de um pássaro? É a árvore. Tá? Mas a gente tem que desmiuçar um pouquinho isso aí, porque não é somente isso, tá? Por quê? Um habitat, eu entendo, claro, é uma região, é um ambiente, tá? Mas eu tenho que analisar o que aquele ambiente ele favorece para aquela espécie. Porque, por exemplo, como que eu tenho o tigre, que é um felino igual, por exemplo, um leão, só que eles não ocupam o mesmo habitat, certo? Eu tenho um habitat que é exclusivo do leão, que é a savana, e tem um habitat que é exclusivo aí do tigre, que é lá para o ocidente, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que analisar os conjuntos de fatores ambientais que vão permitir a sobrevivência dessa espécie. Isso eu chamo de habitat. Então, vai ter, por exemplo, o urso polar. Ele não consegue viver numa floresta temperada como o urso pardo. Por quê? Porque os conjuntos de fatores ambientais são diferentes. Então, o habitat, por exemplo, do urso polar são as regiões polares. Por quê? Porque o conjunto de fatores ambientais daquela região propicia a ele uma sobrevivência. Diferentemente, se ele viesse para uma região de clima temperado, né, que aí estou falando de, por exemplo, hemisfério norte, onde a gente tem, né, Canadá, Estados Unidos, onde a gente tem esse clima temperado, e lá eu encontro um urso pardo, mas não um urso polar, certo? Porque os conjuntos aí de fatores ambientais não propiciam para ele essa sobrevivência, tá? E biótopo. O biótopo, de novo, né, vocês estão vendo que eu já chamei esse conjunto de fatores, esse conjunto de fatores não vivo de abiótico, certo? E esse biótopo seria o quê? Seria o conjunto de fatores abióticos que vão contribuir para que aquele local abrigue uma comunidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui, tá mostrando na imagem uma região de savana. Tá? Eu vou ter um conjunto de fatores abióticos, como temperatura, o clima, a luz, a disponibilidade de luz ali para eles, que vai formar aquele local para uma determinada comunidade sobreviver, e outras comunidades não sobreviveriam ali, certo? Então, o biótopo eu estou analisando esse conjunto de fatores que propicia, fatores abióticos, que vão formar aí um local onde a comunidade pode viver. O que é a comunidade? A relação alelobiose, é o que? São vários indivíduos aí de espécies diferentes, né, formando comunidades que vão estar abrigados numa mesma região, certo? Então não é um habitat, é um biótopo. Por quê? Porque, por exemplo, olha, analisando aqui a figura, olha, o habitat água, aí pode ser de um peixe, mas não é o habitat da zebra. Ele é o biótopo da zebra, mas não o habitat dela, tá?
Nicho ecológico também é outro aí que por muitas das vezes trouxe para a gente grandes confusões, uma vez que a gente aprende lá no ensino fundamental, nicho ecológico é o papel, é o trabalho que o ser vivo desempenha dentro aí do seu ecossistema, dentro do seu lar aí, né? No seu habitat. A gente também tem que entender isso aí um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque não é só o local onde ele vive e o que ele desempenha. Na realidade, a gente tem que entender das interações que esse indivíduo tem com o seu habitat que garanta para ele uma sobrevivência. Então, por exemplo, é inviável pensar que a abelha ela vai sobreviver em uma região, em um habitat que não tenha flor. Por quê? Porque ela precisa da flor para coletar o néctar, para poder garantir a sua sobrevivência. Então, essa interação dela com o seu ambiente, no que se diz respeito ao tipo de alimentação dela, o tipo de reprodução, o tipo de abrigo, a gente entende como sendo um nicho ecológico dela. Mas então o nicho ecológico da abelha, o papel que ela acaba desempenhando é um papel, é uma contribuição muito grande, né? Que é a questão de polinizadora. Tudo bem, mas ela está pensando, ou melhor, pensando não, ela está executando somente aí uma função natural dela, que é a sobrevivência, ela está buscando sobreviver, tá? E consequentemente ela acaba assim contribuindo para a gente. Então o nicho ecológico não é só o papel que ela desempenha, mas sim essa interação que ela tem com o habitat dela, garantindo para ela a sobrevivência. O que ela faz para sobreviver, certo? Aí eu vou ter que analisar o modo de vida dela, no que se diz respeito à reprodução, no que se diz respeito à alimentação, como que ela se abriga, tá? Então a gente tem isso como sendo nicho ecológico, tá bom? E uma dica aí muito importante que fica a dica aí, é o seguinte: organismos da mesma espécie, claro que eles podem e vão muitas das vezes apresentar o mesmo nicho e o mesmo habitat, é lógico. Eu falo para você assim, uma abelha, ela vai ter que estar num ambiente em que tenha flor. Eu posso ter outras espécies de abelhas que vão viver na mesma região, então elas vão desempenhar o mesmo papel, o mesmo nicho ecológico, né? Vão estar no mesmo habitat. Só que quando eu tenho isso, até não tem muito problema, certo? Por quê? Porque elas acabam ali entrando em um acordo, vamos assim dizer, e fazendo com que se tenha um ganho, o ambiente se tenha um ganho, não só prejuízo. Agora o problema está nesse outro ponto aqui, ó. Organismo de espécie diferente pode até mesmo apresentar o mesmo habitat, mas não é legal, não é ideal que eles apresentem o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque se eu tenho indivíduos de espécie diferente, com o mesmo papel, desempenhando o mesmo nicho ecológico, isso vai me gerar competição. Então, eu acabei de dar um exemplo aqui, olha, um dos fatores para que eu não tenha leão e tigre na mesma região, claro, tudo tem a ver com o seu ecótono, mas a gente tem que lembrar que se eles estivessem na mesma região, eles iam competir entre eles por alimento, principalmente, né? Então isso daí ia dar ruim, ia ter uma competição. E tem um princípio chamado princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva, que diz respeito a um estudo que analisou isso mesmo. Falou assim, olha, se eu coloco duas espécies diferentes, que têm o mesmo papel, o que pode acontecer com ela? Né? Vai gerar competição, tá? Mas o que vai acontecer com os representantes? Eu posso ter 3 eventos a partir desse princípio da competição, aí, né, a exclusão competitiva. O próprio nome já está dando para a gente uma ideia, o princípio de Gauss. O que ele pegou? Ele pegou 2 espécies de paramécio, né, um protozoário, e ele colocou aí, ele analisou elas de forma isolada, né, cada uma dessas espécies de forma isolada, para ver o quê? O tempo de crescimento, ou a quantidade que crescia em indivíduos por um tempo, né, de acordo aí com a mesma cultura, o mesmo alimento. Se eu colocar o paramécio Aurélio caudato, se eu coloco lá o Aurélio, aí conseguiu chegar aqui, olha, numa população de 100 indivíduos, enquanto, deixa eu só colocar aqui um apontadorzinho, então aqui está o Aurélio, então ele viu que durante um tempo ele teve aí um acréscimo, uma multiplicação, e chegou numa população de 100 indivíduos. Enquanto ele analisou isoladamente o caudato, pelo mesmo tempo, ele viu que, com o mesmo recurso,
ele viu que ele chegou numa população aí de 50, 60 indivíduos, pelo mesmo tempo, com o mesmo recurso analisado isoladamente. Aí ele colocou os dois juntos e falou assim, ó, eu vou usar o mesmo tempo para os dois indivíduos, vou usar o mesmo recurso e eu quero ver o que vai acontecer com eles. O que ele obteve de resultado? Ele observou 3 eventos que poderiam acontecer. O primeiro, por conta de escassez de recursos, porque antes eu analisar uma população consumindo X de recurso, beleza, era o suficiente. Agora eu tenho uma população duplicada para aquele mesmo X. Então o que aconteceu? Eu comecei a ter uma escassez de recursos. Isso fez com que levasse uma das espécies à extinção. Faltou recurso, aquela que conseguiu, em tese, se multiplicar rapidamente, ela consegue aproveitar mais, porque ela tem mais população e com isso ela consegue também garantir mais reprodução, então ela conseguiu aí dar segmento na sua linhagem, nos seus descendentes. Então a outra que foi se alimentando cada vez menos, porque tinha baixa quantidade de indivíduos, e os que não conseguiam se alimentar, não conseguiam se reproduzir, foi entrando em extinção. Essa foi a primeira coisa que ele observou e já determinou isso como, olha, é uma exclusão competitiva, uma espécie ela foi excluída, porque eles competiram pelo mesmo recurso. Coloquei os dois juntos lá, um se deu mal, certo? O outro garantiu a sobrevivência, mas um se deu mal, tá bom? Um segundo evento que ele observou foi o seguinte, uma das espécies, ela era expulsa daquele habitat. Então, ela mesmo migrava, né? Ela acabava falando, mais ou menos seria um episódio assim, poxa, cara, a gente está brigando pelo mesmo recurso, cara, né? Melhor eu sair daqui e ir para outro lugar, porque aqui não vai dar bom para mim. Então, uma das espécies, o quê? Foi expulsa, ela migrou daquele ambiente para procurar recurso em outro lugar, porque ali não serviu para ela. Certo? E um terceiro evento que ele observou foi que ou as duas no caso, ou 3, ou quantas espécies estiveram sendo analisadas, eles acabaram modificando o seu nicho ecológico. Para quê? Para que não houvesse competição. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no acordo, eu vou me alimentar de outro recurso, você se alimenta de outro, e aí ninguém briga mais por aquele recurso que está disponível, certo? Ou pelo aquilo que se tinha uma competição anteriormente. Tá? Então, ele observou aí essas 3 situações aí, esse é o princípio de Gauss, mas ele é mais marcado por essa questão da exclusão mesmo competitiva, tá bom? Para a gente já partir para o final aí, pelo menos, dessa parte de conceitos da ecologia, a gente entende que a gente tem a população tendo um potencial biótico. O que é isso? É um potencial de crescimento, de reprodução, e toda espécie ela vai atingir o seu limiar, o seu ponto máximo aí de crescimento. Tá? Então aqui ele viu que de acordo com a quantidade de nutrientes que ele estava dando, ele chegou numa população de 100 indivíduos por um tempo aí analisado. Esse daqui chegou só a 60. Então ele chegou no seu limiar. Para aquele tempo, esse foi aí o máximo que aquela população conseguiu se multiplicar. Esse é o potencial biótico. Então toda a população tem o seu potencial, a sua capacidade de reprodução, e esse potencial seria o máximo que ela consegue atingir. Tá? Só que, em contrapartida a esse potencial de crescimento, eu tenho aí a resistência do meio. Porque imagina se uma espécie ficasse se multiplicando, se reproduzindo infinitamente, sem que houvesse nenhuma contrapartida, nenhum ponto em que reduzisse ou equilibrasse ou controlasse esse crescimento. Ele poderia ser um crescimento, como eu disse, infinito aí. Até o pessoal que estudou geografia vai lembrar lá fugiu o nome da cabeça agora, mas se tem lá o estudo de geografia, que foi mais ou menos a linha de Darwin também, quanto na Europa, da pós-Idade Média, ali já, o começo da Idade Moderna, onde foi analisada essa questão do recurso, né? Que um dia o recurso ia faltar, porque a população estava crescendo de maneira exponencial, enquanto a produção não acompanhava esse ritmo. Eu estou tentando lembrar o nome aqui de um termo bacana que é usado na geografia, que também esse foi um fator de estudo para Darwin,
postular a sua ideia de seleção natural. Mas eu tenho que ter, então, uma resistência que vai contrapartir esse potencial de crescimento, certo? O que é essa resistência do meio? Gente, um habitat, um meio ambiente ali, ele por muitas das vezes, ele vai conseguir oferecer uma quantidade X de matéria, de biomassa ali, de alimento. E muitas das vezes isso ele não consegue exceder. Ele só vai conseguir suprir uma demanda. Então, isso é uma resistência. Por quê? Se eu começo a crescer muito, os indivíduos, a população começa a reproduzir muito, só que eu só tenho sempre uma mesma natureza de ter somente uma quantidade X de alimento, de recurso, vai ter gente que vai ficar sem comer, então vai ter gente que vai ser excluído. Então esse potencial ele é reduzido, ele não deixa ficar crescendo infinitamente, ele começa a controlar, falou, peraí, não é assim também, vocês não vão ficar crescendo não, por quê? Porque o ambiente não suporta, tá? Essa demanda que vocês estão exigindo aí do potencial biótico, potencial de crescimento, tá? Tem que fazer um alerta para vocês, principalmente nos dias de hoje, porque as mudanças climáticas, elas alteram essa resistência do meio. É lógico, porque se eu mudo um ambiente, se eu mudo lá um ecossistema, se eu mudo lá o habitat de uma determinada espécie, eu vou estar mudando esses fatores abióticos, eu vou estar mudando a disponibilidade de água daquele ambiente, consequentemente, se eu não tenho água, isso já leva aí a uma mortalidade de indivíduos, uma mortalidade primária, né, de indivíduos que são residentes desse ecossistema, assim como, né, nenhum ser vivo é independente da água, nós necessitamos da água porque faz parte da nossa constituição bioquímica. Então o que pode acontecer? Se eu altero, por a mudança climática, alterando aí, as características do clima, do ambiente, vai alterar essa resistência, promovendo uma resistência ainda maior, diminuindo a população, fazendo com que o potencial biótico de uma determinada população comece a cada vez mais ficar menor, a capacidade de reprodução começa a diminuir. Por quê? Porque eu estou tendo uma resistência maior do meio do que o potencial biótico, tá bom? A gente, né, já que nem gosta também de trabalhar muito com gráfico, a gente tem esse gráfico de crescimento populacional. O que é isso? Olha lá, o potencial biótico seria o quanto aquela população conseguiria crescer, né, por um tempo, aí, quanto o número de indivíduos, né, qual a quantidade de população que exponencialmente, o potencial da população seria esse, certo? Por um tempo. Porém, como a gente sabe que a gente tem a resistência do meio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma curva de crescimento real. Por quê? Porque o meio vai dar uma limitada nesse potencial biótico. É aquilo que eu disse para vocês, ao invés de eu ter um crescimento infinito, exponencialmente, a resistência do meio, ela começa a dar uma controlada, ela fala assim, beleza, não dá para você ir nesse ritmo não. A resistência do meio vai acabar limitando esse crescimento, promovendo aí uma curva real de crescimento, né, mediante a resistência, tá? Então, numa dinâmica de população, nessa movimentação de população, a gente entende que a gente tem alguns dados a ser analisados. A gente entende como uma população, a gente determina uma população em crescimento quando eu tenho o quê? A natalidade mais a imigração, então os indivíduos que vêm, sendo maior que a mortalidade e a emigração, os indivíduos que saem. Então eu estou diante, né, quando eu olho essa dinâmica da população, eu estou diante de uma população em crescimento. Olha, por quê? A quantidade de indivíduos que estão nascendo e a quantidade de indivíduos que estão chegando é maior do que aquela quantidade de indivíduos que estão morrendo e que estão partindo, tá? Isso eu determino, né, na dinâmica da população, nessa movimentação da população, não só para os seres vivos que não são humanos, na geografia a gente vê isso também, né? A gente tem aí uma população em crescimento. O que seria uma população em declínio? O oposto, onde eu tenho a taxa de natalidade mais os imigrantes sendo menor do que a taxa de mortalidade e os indivíduos que são imigrantes. Aí a gente pode falar assim, tá, mas por que eu tenho a taxa de mortalidade maior? Por que eu tenho mais gente vazando daquele ambiente do que chegando? Porque eu tive, por exemplo, uma mudança climática em que um recurso começou a ficar escasso. Se o recurso começa a ficar escasso, a taxa de natalidade ela começa a ser diretamente atingida,
Lembra lá? É só voltar aqui no gráfico, é uma resistência do meio. Ah, mudei lá aquele meio, aí os indivíduos que antes conseguiam nascer já não conseguem mais porque eles estão morrendo porque não tem alimento, então a taxa de natalidade começa a diminuir, a taxa de mortalidade começa a subir, certo? Aí não tem nada que me interesse para eu ir para aquela região. Os imigrantes não vêm para cá. Por quê? Porque não tem nada para interessar para eles. Eles começam a sair, né? Eles começam a lá o princípio de Gauss. Cara, eu vou vazar daqui porque eu não tenho recurso suficiente. Então eu vou ser excluído. Eu mesmo vou promover aí uma imigração para uma outra região, para que eu tenha sucesso. Então naquele ambiente eu tenho uma população em declínio. Tá? E o que seria uma população em equilíbrio? Quando essas duas taxas elas estão ali, né, bem próximas uma das outras, ou seja, a taxa de natalidade, mais indivíduos que estão entrando, imigração é igual à taxa de mortalidade, mais indivíduos que estão saindo, certo? Isso é o que a gente tem naturalmente, a gente tem sim um ambiente, um ecossistema harmonioso, certo? Onde está tudo em harmonia, gente. A natureza ela sempre busca harmonia, ela sempre está em harmonia. O homem que vem acaba causando aí um processo desarmônico, né? Causando desequilíbrio. Mas a gente tem tudo funcionando bonitinho na natureza. As populações elas estão nos seus devidos locais, promovendo o que? Um ciclo sem fim, aí, como a música do Rei Leão, né? Mas a gente tem lá a taxa de natalidade, né, de nascimento mais imigrantes é igual à taxa de mortalidade, ou bem próximo da taxa de mortalidade e a quantidade de indivíduos que estão saindo, que estão emigrando, tá bom? Última parte da aula que a gente vai rever aí é o famoso fluxo de energia e cadeia alimentar. Claro que daí algum aluno que já é safo, já é esperto, já pegou e falou assim, mas a gente também tem a teia alimentar, não tem só cadeia alimentar. Verdade, só que popularmente a gente trata a teia alimentar como um tipo de cadeia, até porque são várias cadeias juntas que vão formar uma teia, tá bom? Mas a gente vai falar do quê? A gente já falou dos termos que eu classifico os indivíduos, quanto a interação com outros indivíduos, quanto a esse indivíduo se interagindo com os mesmos da mesma espécie ou com indivíduos de outras espécies. A gente já tratou todos esses termos e a gente viu que a gente tem uma dinâmica. As populações elas não são constantes, elas têm uma dinâmica, elas têm um fluxo de população. Alguns vão acabar nascendo, vão aumentar, vão se reproduzir, vão acabar morrendo e elas vão fazer parte de uma estatística de dinâmica de população. Se eu altero algum fator, eu posso ter um desequilíbrio, posso ter uma população em crescimento, ou posso ter uma população em declínio, mas o objetivo sempre é buscar um equilíbrio, tá? E agora, falando de fluxo de energia e cadeia alimentar, quando a gente fala de fluxo de energia, a gente começa pelo princípio de entender o que é energia. A energia, gente, claro, aí a gente tem que permear por várias outras disciplinas, mas principalmente quando a gente está falando de energia para um ser vivo, eu estou analisando uma molécula orgânica chamada de glicose. Ela é a nossa fonte primária de energia. No que se diz respeito a animal. Por quê? Porque qual que é a fonte primária, por exemplo, para um organismo que é quimiosintetizante? A energia dele provém de reações químicas, certo? A energia primária, por exemplo, de organismos autótrofos, como plantas, é a luz do sol, que, claro, vai permitir para ele, né, a energia luminosa, vai permitir com que ele produza essa glicose que ele acaba utilizando, e essa utilização acaba fazendo com que seja o nosso meio de retirada dessa energia, tá? Essa energia, então, ela vai ser transmitida ao longo da cadeia alimentar, resultando nesse fluxo, né, nessa passagem de energia. Vamos dizer assim, do sol, uma energia luminosa que é transformada em uma energia orgânica, uma energia utilizável pelos outros seres, tá? Mas esses seres, esse fluxo, ele não está de qualquer jeito, ele é organizado numa coisa que a gente chama de níveis tróficos. Então, quais são aí os principais níveis tróficos que a gente tem? Basicamente, 3 níveis tróficos a gente tem que dar uma atenção. Quem são? São os produtores, os consumidores e os decompositores.
Produtor, gente, o próprio nome já está falando, são os seres autótrofos, aqueles que têm capacidade de produzir essa molécula energética, essa glicose, que vai ser utilizado por os outros seres, que são denominados consumidores. Então, olha o papel importantíssimo, principalmente aí dos vegetais, no que se diz respeito à produção de energia. Sem eles eu não teria energia, eu não teria glicose disponível ali para que eu promova a minha alimentação, e na minha alimentação eu retiro essa glicose que vai ser quebrado, lá na aula de fisiologia, né, vai ser quebrado dentro das minhas células, essa glicose em ácido pirúvico, que vai entrar lá na mitocôndria para formar aí ATP, a nossa molécula energética, né, a molécula energética para a célula. Então eu tenho esses produtores, que são os caras que produzem essa glicose, né? E são chamados eles de autótrofos, seres que têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Os consumidores são quem o quê? Depende de outros seres, eles não conseguem fazer aí o seu próprio alimento, eles não são autótrofos, eles têm que retirar o seu alimento de outro ser. Então, quando a gente se alimenta, a gente está se alimentando, está tirando energia de outros seres. Eu vou lá, me alimento da carne bovina, eu estou tirando energia, estou tirando biomassa daquela carne, daquele alimento. E o boi tirou da onde? O boi tirou direto ali dos produtores. Quando eu como uma folha de alface, o que eu estou comendo? Eu estou comendo direto do produtor, estou pegando energia ali no seu princípio, tá bom? E os decompositores, apesar dele não ter um nível trófico muito bem definido, porque ele é o cara que vai acabar decompondo todo mundo, seja produtor, seja consumidor, é o cara que vai se alimentar de todo mundo, uma vez que tudo que é vivo morre, né, o ciclo natural das coisas, e ele vai acabar decompondo isso, principalmente ele vai ter um papel muito importante, porque a gente vai ver que a energia em si, ela é perdida, ela vai sendo usada e vai sendo perdida. Agora, a biomassa, ela vai sendo transformada ao longo da cadeia, ao longo que eu vou passando. Vou dar um exemplo. Acabei de falar para vocês, olha, eu como carne bovina para tirar a proteína, um nutriente, certo? E o que acontece? Eu ingeri biomassa daquele indivíduo e eu vou transformar. Eu vou pegar aquela proteína, eu vou quebrar em aminoácidos dentro da minha célula. Lá na aula de citologia, vocês devem ter visto isso, a síntese proteica, eu vou pegar lá esses aminoácidos dentro do meu ribossomo e vou formar as minhas proteínas. Então, como que eu formo as minhas estruturas? O meu fio de cabelo. Por quê? Porque um dia eu ingeri proteína, essa proteína foi quebrada, ela foi transformada e ela vai ser o princípio, vai ser a unidade fundamental para eu formar as minhas proteínas, para eu formar as minhas partes, certo? Então, essa biomassa ela é transformada ao longo da cadeia alimentar, né, ao longo desse fluxo, tá bom? E depois um dia eu vou ter que devolver isso aí para o ambiente, né? A biomassa ela é cíclica, ela é renovada, ela é reciclada. A energia se perde, a biomassa não, certo? A biomassa eu transformo ela para fazer a minha biomassa a partir da biomassa, por exemplo, da carne bovina, só que quando eu morrer eu vou devolver isso para o solo. Isso vai fazer parte de um ciclo aí, tá bom? Então, olha lá, tá lá. A energia, fluxo unidirecional, do produtor vai para o consumidor até se extinguir. Agora, a matéria, a biomassa, ela é cíclica, ela participa desse ciclo, certo? Os produtores vão produzir biomassa a partir, né, com a ajuda aí da energia luminosa, mais alguns outros produtos. Eu vou consumir isso, vou transformar aquilo e quando eu morrer eu vou devolver isso para o solo, que vai compor ou vai fazer parte de novo de um produtor e assim por diante. Com a ajuda de quem? Quem que vai decompor? Quem que vai devolver essa matéria para o ambiente? Os decompositores, tá bom? Só que tem um carinha aí que a gente não pode esquecer, né? Tá aí a minhoquinha, que são quem? Os detritívoros. Gente, porque eu tenho que pensar... Os decompositores, eu estou falando de seres que praticamente são seres unicelulares, eu nem enxergo, estou falando de bactéria, eu estou falando, claro, tem fungos que são pluricelulares que eu até consigo enxergar, mas tem bactérias que são decompositoras que eu não enxergo. Então você para pensar, se um cachorro morre, ele entra em decomposição, você concorda comigo que eu vou ter que ter algum auxiliador para que essa matéria ela seja reciclada com mais velocidade, com mais rapidez? Eu vou ter então a participação dos detritívoros, são eles que são esses carinhas
que vão ajudar aí nesse papel da reciclagem. Eles vão estar ajudando, eles vão estar facilitando o papel dos decompositores. Eles vão estar quebrando macromoléculas em moléculas menores para que esses decompositores eles consigam acelerar o processo de decomposição. Tá? Então não se esqueça aí dos detritívoros. Beleza? Como a gente falou desse fluxo de energia, uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é que a energia ela se perde e principalmente, isso, se a gente entender isso, a gente saca todo esse fluxo de energia, a gente sabe que um organismo que é produtor, ele vai produzir, beleza, 100% de energia, ele é um produtor, só que ele não transmite essa 100% da energia para um consumidor. Por que ele não transmite 100%? Porque grande parte da energia que ele produziu, ele utiliza. Ele perde por meio. A sobrevivência é um constante gasto de energia. Então, gente, em média, o que é passado de um nível trófico para o outro, então de um indivíduo para o outro durante o consumo, durante a alimentação, é apenas 10% da energia. Alguns indivíduos, algumas populações conseguem ali no máximo uns 20% da energia, conseguem absorver, conseguem transmitir 20% da energia, certo? Mas em média é só 10% da energia. E os outros 90%? Os outros 90% foram perdidos. Ela produziu, mas ela utilizou, né? Que nem aqui, ó, pega lá, beleza, a planta então 100% de energia. 90% ela produziu para o seu crescimento, para o seu metabolismo, perdeu por meio na forma de calor, e 10% é o que ela consegue transmitir para um consumidor primário. Esse consumidor primário, desses 10%, né, que se entende que isso seja o 100%, né, vamos pensar, ó, peguei 10%, esse 10% é o 100% de energia dele, que ele conseguiu tirar lá da planta. Esses 10%, que significa o 100% da energia dele, que já não é mais 100%, né, é equivalente a uma parte aí, 10% só, o que vai acontecer? Ele vai passar só 10% para o próximo indivíduo da energia, ou seja, ele vai utilizar isso também para o seu metabolismo, o seu desenvolvimento, e cada vez mais a energia vai se acabando, né, porque cada vez mais eu estou passando menos energia. Era 10%, eu passei, né, peguei 10%, esse 10% virou meu 100%, que vai passar desse meu 10% que já era, desse 100%, que já era pouco, porque equivale a 10% lá do 100% original. Eu vou passar 10% para o próximo, que vai passando 10% para o próximo e assim sucessivamente. Por isso, gente, que a gente não vai ter numa relação aí, numa cadeia alimentar, a gente não tem muito nível trófico. Por quê? Porque vai chegar um momento aqui, ó, a gente tem lá 3, 4, até no máximo 5 níveis tróficos, porque vai chegar um momento que não tem energia para passar. Foi tão pouca energia que foi passando de um para o outro, que vai chegar um momento que eu não tenho mais energia para passar. Aí eu estou diante do quê? De um cara topo de cadeia, um cara que o quê? Ele não tem mais energia para passar e o hábito alimentar dele também começa a ter um leque, começa a ser ampliado. Por quê? Porque se ele é um cara que recebe pouca energia, ele é um topo de cadeia, está recebendo pouca energia, porque precisou essa energia passar por vários indivíduos e cada vez mais ficando, a parte do bolo ficando cada vez menor, e chega nele, e ele só se alimenta daquilo, ele vai morrer. Então ele precisa ampliar o seu leque de alimento. Ele precisa buscar outras fontes, quem sabe até mesmo uma fonte lá primária, ele ir direto lá na fonte, falar, cara, peraí, eu me alimentando aqui não está dando certo, eu sendo o terceiro, quarto nível trófico não está dando certo, quem sabe se eu for o segundo, quem sabe que se eu for lá me alimentar lá direto do produtor, será que eu tenho um sucesso? Então ele aumenta aí o leque dele, tá bom? Isso aí é o fluxo de energia, então a energia ela vai sendo perdida, tá lá, ó. 10% apenas é transferida para cada nível, tá bom? Por isso que a gente não tem aí muitos níveis tróficos, não tem como eu ter nível trófico. Por quê? Porque a energia vai se perdendo ao longo desse fluxo, tá bom? Então, também, né, tem uma outra questão. Se eu estiver mais próximo do produtor, maior vai ser minha quantidade de energia. Mas é 10% só, sempre é 10% que retira. Mas vocês concordam comigo que os 10% do 100 original lá é maior do que 10% do cara que pegou lá para trás essa energia, que foi só diminuindo, certo? Então, quanto mais próximo eu tiver do produtor, quanto mais próximo eu consumir do produtor, maior vai ser a minha quantidade de energia que eu vou conseguir reter, vou conseguir absorver. Tá bom, povo? Então, a gente está falando de cadeia alimentar. O que seria uma cadeia alimentar?
Uma cadeia alimentar é quando eu consigo observar de forma linear, né, em forma de cadeia, um sequente ao outro, eu consigo observar esses níveis tróficos. Quem? A gente falou, tinha lá consumidor, produtor, tinha decompositor. O decompositor, como eu disse, ele não tem uma posição fixa, até porque ele acaba consumindo todo mundo, né? Se é produtor ou consumidor, um dia vai morrer. O segundo nível trófico, que é um consumidor. Certo? Então aqui nesse exemplozinho aqui, a gente tem lá, olha, o capim que serve de alimento para o coelho que serve de alimento para a raposa e a raposa que vai servir de alimento para a onça. Então tem lá, primeiro nível trófico, segundo, terceiro e quarto nível trófico. Aí a gente tem que ficar atento com uma outra coisa, como eu já tinha falado para vocês, os decompositores, eles não têm um nível trófico fixo. Por quê? Porque eles vão acabar abrangendo todo mundo. Então não tem uma posição, ele é o quinto nível trófico? Não, ele abrange todo mundo. Então eu não coloco ele dentro aí de um nível trófico, tá? Ele age sobre todo mundo. E eu não posso, isso daqui tem que ficar muito bem claro na cabecinha de vocês, eu não posso confundir nível trófico com a posição, com a função na cadeia. Porque olha só isso aqui, só voltando aqui. O coelho, ele está no segundo nível trófico, porque ele é o segundo a aparecer, ele vai comer ali do produtor, é um herbívoro, vai comer ali do produtor. Só que ele é um consumidor o quê? Primário. Por quê? Porque ele é o primeiro que está aparecendo para consumir. Ele é o segundo indivíduo que apareceu, o segundo ser vivo ali, mas é o primeiro que está consumindo. Por quê? Porque o primeiro indivíduo que apareceu, ele é produtor. Certo? Então isso daqui às vezes dá uma confusão muito grande. Por quê? Esse cara, a raposa, ela ocupa o terceiro nível trófico, mas ela é o consumidor secundário. Por que é consumidor secundário? Porque se alimenta do consumidor primário. Olha a onça, ela é o ele é o quarto indivíduo a aparecer nessa minha cadeia. Porém, ele é o terceiro na questão do consumidor. Tá bom? Então não confundam isso aí, a questão da posição com o nível trófico. Tá? E a gente sabe que nem todos os consumidores ele ocupam uma posição fixa, né? Até por conta daquela demanda de energia. Até eu comentei com vocês, olha, se eu sou um cara que sou topo de cadeia, eu começo a ficar sem energia, porque eu estou comendo, está vindo pouca energia para mim, se eu mantenho uma mesma fonte de nutrição, então eu preciso aumentar esse leque e, consequentemente, eu não mantenho uma posição fixa. Por quê? Para determinado alimento, eu sou um consumidor secundário, mas eu posso aumentar meu leque de alimentação e ser um consumidor primário, certo? Então eu não tenho uma posição fixa. Um exemplo disso são os onívoros. Olha só como fica um pouco mais fácil entender isso. Ao mesmo tempo que eu sou um consumidor secundário, eu ocupo o terceiro nível trófico quando eu falo, por exemplo, de carne bovina. Por quê? Produtor grama. O boi seria o segundo nível trófico, o primeiro consumidor. Eu vou comer a carne, eu estou sendo o quê? Segundo consumidor, né? Consumidor secundário. Porém, eu sou o terceiro indivíduo a aparecer ali. Ao mesmo tempo que nessa cadeia eu sou o consumidor secundário, eu posso ser consumidor primário se eu for lá e comer um alface. Tá vendo como eu não mantive um nível trófico fixo? Eu variei, ao mesmo tempo que eu posso ser secundário, eu sou primário, posso ser quaternário, terciário, tá? Então, eu ocupo aí mais de um nível trófico. Por isso que a gente tem o que a gente chama de teia alimentar, que nada mais é do que o quê? A relação das cadeias alimentares. Olha só um topo de cadeia, olha só essa onça. Ela pode ser consumidora secundária, porque coelhinho consumidor primário. Quando ela come o coelho, se eu analisar só essa cadeia alimentar, a onça está ocupando o quê? O terceiro nível trófico e sendo consumidor secundário. Só que olha só, se eu analisar ela comendo que não está mais a seta, mas se ela comesse uma raposa, por exemplo, que ela pode sim predar uma raposa, ela viraria o quê? A raposa entraria como sendo consumidora secundária, ela seria uma consumidora terciária. Olha só, mas se ela come lá direto do produtor, ela vai se alimentar de frutas, ela é um consumidor primário. Então, tá vendo? Ela ocupa vários níveis tróficos, né? Do gavião aqui fica mais claro isso, né? Porque, o ratinho, consumidor primário,
o sapinho, consumidor secundário, a serpente, terciário, o gavião aqui viraria como um quarto consumidor quartenário, certo? A quantidade de energia que está chegando para ele é pouquinha, por isso que ele pode ser o quê? Eu vou lá, cara, eu me alimento direto da plantinha, da fruta. Ao mesmo tempo que, se eu analisar essa cadeia, eu sou consumidor, o gavião no caso, consumidor quartenário, ele pode ser consumidor primário, tá? Então, devido a essa necessidade que os indivíduos têm de buscar mais biomassa, mais energia, é que eu vou ter aí o indivíduo modificando ou buscando alternativas alimentares e fazendo com que eu não tenha só uma sequência sempre da mesma forma para alimentação. Eu aumento o meu cardápio para buscar o quê? Em busca de energia, em busca de biomassa, tá bom? Uma das coisas que podem, ou uma maneira que pode ser cobrada de vocês, isso é perguntando assim, ó lá, se o sapo que come o gafanhoto e é comido pela cobra desaparece, qual espécie aumentaria e qual diminuiria? Então vamos lá, ó. Se o sapo que come o gafanhoto, que está aqui, está até tampado, né? Deixa eu voltar aqui, come o gafanhoto e é comido pela cobra, então eu estou analisando essa cadeia alimentar aqui. Ele desaparece, quem? O sapo desapareceu. Qual espécie vai aumentar e qual vai diminuir? Ué, gente, vamos só analisar. Se eu não tenho o predador desse inseto, eu só estou analisando aqui, não estou analisando esses outros, tá bom? Então, se eu tenho um predador desaparecendo, essa espécie aqui de gafanhoto vai aumentar. Por quê? Porque eu não tenho predador. Então, ele vai aumentar. E qual diminuiria? A serpente. Por quê? Porque a serpente vai ficar sem alimento, né? Aquela espécie sumiu. Tá? Então, é isso que a gente começa a observar na natureza. Quando eu altero um clima, altero um ambiente, eu tiro muitas das vezes, ou eu promovo a extinção de uma espécie, porque eu alterei o ambiente, e isso faz uma bagunça nessa questão de cadeia, de teia alimentar, porque os outros indivíduos vão começar a sofrer com essa ação. Eu vou ter uma superpopulação de um indivíduo que não vai ter predador, e aqueles que eram predadores daquela presa que desapareceu, eles também começam a desaparecer. Então eu começo a ter aí uma bagunça. Então todo desequilíbrio vai levar assim a sérias consequências, tá bom? Então olha só, o resultado desse fluxo, tanto de energia quanto de biomassa. A energia ela vai sendo perdida, a gente viu isso, vai só diminuindo. A biomassa, de certa forma, ela também vai sendo perdida, mas na realidade ela vai sendo transformada. E existe uma coisa que eu não coloquei para vocês, que são substâncias tóxicas. Por quê? Substâncias tóxicas, que é uma coisa mais recente na humanidade, assim, recente comparado com o tempo de vida no planeta Terra. A gente tem essas substâncias tóxicas sendo substâncias que vão se acumulando. Tem um processo que explica isso, chamado de bioacumulação, ou dependendo como isso ocorre, é chamado de magnificação trófica, certo? Então, por exemplo, mercúrio. Hoje em dia vocês sabem que nem o termômetro mais, que antigamente quando era criança lá era feito de mercúrio, não pode ser mais, por conta dessa manipulação errada, né? O descarte errado. E daí se eu pego esse metal pesado, mercúrio, que é uma substância tóxica, se eu ingiro esse mercúrio, isso daí já teve alguns probleminhas do ano passado para cá, né, com garimpo que utiliza mercúrio, né, no processo de garimpagem, e aí tá aí um grande problema ambiental, porque a utilização de mercúrio vai se acumular na água que os peixes, ou nos alimentos, nas plantas que os peixes vão ingerir, e vai se acumular no corpinho dele. Se eu como daquele alimento, se eu como daquele peixe, esse metal também vai se acumular em mim, cada vez mais vai se acumulando, podendo aí desencadear um processo cancerígeno, quem sabe, podendo trazer problemas de saúde, porque isso meu corpo não consegue descartar, ele só vai se acumulando no meu corpo, tá? Então, substâncias tóxicas, elas se acumulam no nosso corpo. Parte final da aula aí, gente, né? Já vamos para 1 hora aí de aula, sei que vocês já estão cansados de ouvir eu falar, mas agora sim. Último slide, tá? A gente tem como quantificar, a gente pode mostrar isso, quantificar, eu posso descrever, né, esse fluxo, tanto de energia quanto de biomassa, por meio de um gráfico, e esse gráfico é chamado de pirâmide. Vocês já devem ter ouvido falar sobre pirâmide ecológica, né? Pirâmide, e eu tenho 3 pirâmides que eu tenho que trazer para vocês: a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e pirâmide de energia, certo? Eu trouxe aqui na forma de imagem, né? Não trouxe texto, para ficar um pouco mais
menos cansativo, vamos assim dizer, tá? Uma pirâmide de número, que seria eu analisar mesmo a quantidade de indivíduos que estão envolvidos. Então, por exemplo, eu precisaria de 1000 plantinhas que são produtoras para alimentar 300 gafanhotos, certo? Esses 300 gafanhotos vão servir de alimento para 20 aves. Vocês estão vendo que é uma pirâmide porque a base é maior do que o seu ápice. Porque vai diminuindo, certo? Os consumidores aí vai se tornando cada vez menores a quantidade. Por quê? Porque eu posso ter um indivíduo que vai se alimentar dessas 20 aves, por exemplo. Um predador que consiga se alimentar dessas 20 aves. Para ele, essas 20 aves é o que ele precisa para sobreviver. Então, eu vou tendo aí uma diminuição. Por isso que é uma pirâmide de número. Eu estou exemplificando, estou quantificando, estou descrevendo essa interação, essa eficiência ecológica, esse fluxo, por meio de números. Por isso que é uma pirâmide de números. Eu estou colocando os indivíduos ali, estou mostrando a quantidade de indivíduos que estão envolvidos. Essa pirâmide de número, ela pode sofrer uma inversão, certo? Só voltando aqui, isso acontece no processo de predatismo, o gafanhoto preda as plantas e o gafanhoto é predado aí pelas aves. Agora, quando eu tenho, e principalmente quando eu tenho uma relação de parasitismo, eu posso ter uma inversão nessa pirâmide de número. Aqui está um exemplo, eu tenho 3 árvores, 3 IPs, que vão ser locais de colonização por 100 besouros, e esses 100 besouros vão alimentar 20 aves. Mas eu poderia dar um exemplo até mais simples. Eu posso ter um cachorro para centenas de carrapatos. Está vendo que eu tenho aqui uma relação de ectoparasita, um ectoparasitismo, um parasita para o lado de fora, mas o que eu estou tendo? Eu estou tendo um produtor, que no caso um consumidor primário, que é o cachorrinho lá, coitadinho, para 100 carrapatos. O número de indivíduos que vem depois do primeiro é maior. Então eu estou diante de uma pirâmide invertida. A base ela se torna menor do que o ápice ou do que a região central, certo? Então a pirâmide de número ela pode ser invertida, principalmente quando eu tenho uma relação de parasitismo, certo? A pirâmide de biomassa, aí é a quantificação da biomassa que é disponível, quanto eu passo de matéria, aí é até analisado em gramas por metros cúbicos, mas é o quanto de matéria que eu consigo passar para o meu consumidor. Então, eu tenho lá 10.000 plantinhas, 10.000 capinzinhos que vão passar ou vão favorecer o aparecimento de 1.000 gafanhotozinhos. A quantidade de massa vai ser suficiente para gerar ou para suprir somente 1.000 gafanhotos. Esses 1.000 gafanhotos, a quantidade de biomassa vai ser suficiente para suprir só 100 sapinhos, e 100 sapinhos consegue suprir uma demanda de biomassa de apenas 10 gaviões, por exemplo. Certo? Então, na pirâmide de biomassa, eu estou quantificando aí a quantidade de biomassa que eu consigo disponibilizar para o próximo nível trófico se desenvolver. Quanto que eu consigo ter de desenvolvimento do próximo nível trófico com aquela quantidade de biomassa que eu consigo oferecer para ele. Tá? Essa questão de pirâmide de biomassa tem um caso em que eu posso ter ela invertida, tá? Principalmente quando eu estou falando de ecossistema de água salgada, Porque como eu tenho, por exemplo, os fitoplânctons que têm um ciclo reprodutivo muito rápido, então muitas das vezes eu vou ter poucos fitoplânctons, porque eles têm um ciclo reprodutivo muito rápido, eu tenho poucos fitoplânctons alimentando muito o indivíduo aqui em cima, ou gerando muita biomassa para o próximo indivíduo. Então eu tenho uma inversão. Pirâmide de biomassa pode ter essa inversão. Então pirâmide de número, beleza, facinho entender essa inversão. Pirâmide de biomassa, só tem um caso em que eu consigo analisar, depende muito do produtor, como que é o ciclo de vida do produtor. Se é um ciclo muito rápido, morre e reproduz, ela nasce e reproduz, morre muito rapidamente, mas ela deixa disponível muita biomassa, eu posso ter pouca quantidade de produtor para muito consumidor, ou gerando possibilidade da existência de muito consumidor. Então eu tenho uma pirâmide invertida de biomassa.
Agora, a última pirâmide, que é a pirâmide de energia, essa nunca vai ser invertida. Por quê? Porque lembra, a energia ela é produzida pelo produtor e ela só é perdida. Ela não volta, não tem como eu ter esse indivíduo aqui, o último, produzindo mais energia que o próprio produtor. Não tem como eu ter isso, certo? Então, essa nunca vai ser invertida. Sempre a base vai ser maior que o ápice, né? Configurando aí uma pirâmide, né? No que se diz respeito à forma geométrica, certo? Então, gente, isso é a pirâmide de energia, né? Tá até aqui em joule, né? A quantidade de energia que é passada, tá bom? E a gente encerra, tá? Essa revisão aí dos principais pontos que possam ser cobrados de vocês dentro da ecologia, que é um ramo da biologia, tá bom? Fica aí a minha página para quem não segue lá no Instagram, biolife.saulo. Espero que vocês tenham sucesso aí nos vestibulares, no Enem, qualquer prova que vocês forem fazer. Estou sempre à disposição. Belezinha, povo? Tchau, tchau. Valeu!